Mas o que explica, né, tanta chuva nesse curto intervalo de tempo? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a Ana Ávila, ela que é meteorologista do CEPAGRI. Ana, bom dia, muito obrigada, que bom recebê-la aqui para a gente tentar entender, Ana, o que pode ter acontecido. Ótimo dia para você e obrigada pela sua presença. Bom dia, Juliana. Ana, bom, a gente não tem como não falar sobre esse assunto, né, desde o início da semana. E eu queria que você confirmasse alguns desses dados pra gente, né? O esperado até então eram ali 300 milímetros de chuva durante o mês de fevereiro inteiro para aquela região e acabou chovendo mais que o dobro, mais do que era previsto, né? E vocês trabalham com essa questão de previsão. Diante disso, Ana, a gente pode falar que esse evento pode ser considerado extremo, histórico? Como que a gente analisa e qual a nomenclatura que a gente pode utilizar diante desse desastre, dessa tragédia que aconteceu? Juliana, nós, diante desse quadro todo, desse grande volume de chuvas expressivos, eu confesso que são informações que a gente recebeu, inclusive foram divulgadas na imprensa, de que foi 683 milímetros de chuva que foram registrados ali naquela região de Bertioga. Eu apurei alguns dados e em Juqueí tem uma estação meteorológica do CEMADEM e para você ter uma ideia, em 1 hora de domingo, do dia 19, das 3 da manhã às 4, foram 96 milímetros. É uma chuva extrema, todo o volume em si de mais de 600 milímetros é extremo, mas eu ressalto essa chuva que ocorreu durante a noite e madrugada. A gente estava ouvindo o depoimento do médico ali, falando que ele chegou à noite, nem se enxergava nada, só o barulho dos grilos e aquele desespero. Naquele momento, na madrugada de domingo, alguns registros de chuva extrema, assim. Então, 96 milímetros é uma coisa assim, impactante. E durante a noite, é uma coisa assim, realmente é uma tragédia, né? É um desastre, né? Que a gente usa esse termo, né? E realmente um evento extremo, um evento meteorológico extremo, chuva extrema. Um evento super extremo e a gente pode falar, até para explicar para quem nos acompanha, que foi uma união de fatores que levou a isso. Quais foram esses fatores que de repente desencadearam nesse desastre? Juliana, além de ser uma somatória de fatores, que eu já falo sobre eles, gostaria de ressaltar que foi um fenômeno previsível. Eu sei que existe todo um desafio com relação aos alertas, né? Mas foi previsto esse evento. O CEPAGRI, desde a quarta-feira, disponibilizou no site a previsão e alertava para pelo menos 200 milímetros de chuva durante o fim de semana. Isso já seria uma tragédia, já seria um valor muito acima, né? 200 milímetros durante um fim de semana prolongado, enfim. Mas então foi previsível. Nós tínhamos uma frente fria se deslocando do sul do país, uma frente fria muito intensa, com a previsão de que chegaria na noite de sexta, entre a noite de sexta e a madrugada do sábado, e ficaria estacionada por ali, no litoral de São Paulo, e muita umidade e calor proveniente da região norte do país, tanto da região amazônica quanto do Oceano Atlântico. E no litoral nós temos a serra, haja vista, a gente consegue, as imagens mostram, a serra, ela tem uma barreira de montanhas que bloqueia aquela chuva, aquela umidade que vem do oceano. Então, força as nuvens, né, a umidade a subir, proveniente ali do Oceano Atlântico, a subir rapidamente, né? Então, isso favoreceu essa chuva. E outro fator muito importante também é que as águas do Oceano Atlântico, aqui na costa brasileira, estão mais aquecidas. Nós estamos com temperatura em torno dos 27 graus, quando o normal é em torno de 26. Então, as temperaturas estão mais altas. Quando as temperaturas estão mais altas, a gente tem mais possibilidade de evaporação rápida, né? Então, ali juntou uma série de fatores que potencializou essa quantidade extrema de chuvas. É interessante você falar isso, que é exatamente o que eu quero pontuar agora, Ana, porque não foi
por falta de aviso, né? E o Ministério Público vai apurar a responsabilidade de gestores públicos, né, nessa tragédia, falando realmente em relação a esses alertas climáticos, né? Algo poderia ter sido feito preventivamente, Ana, para a situação não causar tantas perdas. Dá para a gente falar isso, para pelo menos minimizar tudo o que aconteceu, sei lá, sirenes com antecedência, preparar abrigos, diante de tantas recomendações e avisos que ocorreram dias antes? Juliana, tem as medidas que são importantes serem tomadas, que são a mais longo prazo, que com certeza é a questão da ocupação das pessoas, a questão do risco, então é uma questão a mais longo prazo. Mas uma coisa emergencial que, diante de uma situação, seria até, por exemplo, as pessoas, muitos turistas foram atingidos, turistas morreram. Então, essas pessoas elas se deslocaram para o litoral, né? Então, assim, eu realmente desconheço o que foi feito em termos de avisos e alertas que chegasse até essas pessoas. Será que essas pessoas sabiam e acompanharam? Mas a gente precisa entender que é uma situação de muita seriedade. A meteorologia, ela é uma ciência de muita seriedade. A gente não tem essa cultura no nosso país, né? Então, a gente precisa entender. Então, é um trabalho que precisa ser feito em termos de previsão, os alertas, enfim, precisa ser trabalhado. Mas ali, numa situação dessas, era uma questão ali emergencial de pessoas se deslocarem e avisar e tentar até tirar essas pessoas de área de risco e levá-las para algumas áreas que seriam consideradas de menos risco. Ali, no caso, a encosta que desaba. Então, assim, as pessoas que conhecem a região seriam as mais indicadas. Evidentemente, é um trabalho muito importante da Defesa Civil local. Sem dúvida alguma, Ana, é importante a gente frisar isso, que sim, não foi por falta de avisos e vários pontos várias situações, várias vidas talvez, né, poderiam ter sido salvas, enfim, se tivesse essa precaução tão importante. Em relação à nossa região, Ana, a gente está falando aqui de região de Campinas, região de Piracicaba, mas especialmente região de Campinas. O que ocorreu lá no litoral pode ter algum reflexo aqui para a nossa região? Ou essa tempestade, esse mau tempo, se é que a gente pode falar assim, pode também chegar aqui à nossa região? Olha, as chuvas intensas podem atingir a nossa região, mas de local para local existe um risco. Que deve ser, digamos assim, direcionado para cada característica da região. Então, por exemplo, ali tem a montanha, tem os oceanos. Então, assim, as chuvas intensas ou os eventos podem ocorrer, mas ali na área litorânea, em função do mar, da serra, quer dizer, tem toda uma característica geográfica local que potencializa o efeito. Na nossa região, nós temos uma região um pouco mais plana, né? Então, podem ocorrer chuvas fortes, tempestades, e podem ter impacto, sim, sobre a nossa população. Mas não com esse efeito, por exemplo, ali, do deslizamento, né? Do solo, enfim. Mas tem, sim, claro que, nesse caso, por exemplo, nós temos previsão de chuvas aí nos próximos dias, e inclusive até a terça-feira, já ressalto aqui que o domingo e a segunda podem ter chuvas intensas no estado, em qualquer localidade, inclusive na nossa região, mas as áreas de risco, sim, podem ser sempre são as mais atingidas, né, infelizmente, até porque já são áreas de risco e ali muitas vezes as pessoas, né, de mais baixa renda que acabam ocupando, não por opção, mas sim por necessidade. Então, há ainda assim esse alerta de cuidado, de chuva mais intensa, especialmente até o final de semana, para a região do litoral, Ana. E ainda tem a questão do solo já encharcado, tudo isso acaba complicando um pouco mais a situação de quem está ali, né? Sim, com certeza. Existe sim, até o final do mês nós temos condições de chuvas. Não vou dizer que nós temos chuvas intensas todos os dias, a gente está falando num longo período e teria que detalhar bem cada situação, né, cada dia. Mas existe sim a possibilidade de volumes elevados, expressivos de chuvas ainda na nossa região e naquela região de extrema vulnerabilidade. Sim, existe as chances de novas chuvas que podem provocar deslizamento de terra
e a situação ainda, e até o trabalho, né, das pessoas ali, dos bombeiros, enfim, acaba ficando comprometido quando chove, né, e isso pode acontecer aí por vários momentos ainda até o final da semana, até a segunda-feira pelo menos. Já dá para a gente ter uma noção, Ana, de como será março também? Vai ser um março de muitas chuvas ou vai dar uma apaziguada aí nessa questão? Olha, a questão, por exemplo, eu olhei aqui até o dia 10 de março, né? Então, a gente tem uma tendência dessas chuvas até o final de fevereiro e o comecinho de março a gente ainda vai ter um pouco de chuvas, assim, mas, assim, em termos de previsão, que eu digo que a gente tem hoje, claro que isso é importante ir atualizando, mas eu digo que o comecinho de março ele deve ainda ter chuvas, mas já menos volumosas, né? E vale ressaltar também, Juliana, que em termos de climatologia, a nossa chuva, nós temos um verão que a gente chama de condições monsônicas, né? As chuvas se concentram nos meses de verão, e março é um mês de transição. Então, espera-se uma chuva dentro da normalidade para março, mas já por si só, já é um mês que a gente tem um menor volume de chuvas. Perfeito. Muito obrigada pelas suas informações. Ana Ávila, meteorologista do CEPAGRE da Unicamp, trazendo esclarecimentos para a gente em relação a essa tragédia, esse desastre que ocorreu ali no litoral de São Paulo. Ana, muito obrigada. Excelente dia para você. Portas sempre abertas aqui no Edição Manhã, viu? Muito obrigada, Juliana. Um ótimo dia para você.